Olá, seja muito bem-vindo a mais uma produção Cine Gomes. Hoje nós vamos conhecer a Casa das Memórias da cidade de Guaíba. É o Museu Carlos Nobre, que é aberto ao público e está a serviço da nossa cidade. O museu é um espaço de relembrar as nossas memórias, de validar as nossas origens e fazer uma prospecção do nosso futuro. Bora conhecer? Pessoal, eu estou aqui com a Marina Gutierre, que é museóloga responsável pelo Museu Carlos Nobre. Marina, eu gostaria de começar te perguntando como é o processo de recepcionar os visitantes aqui no museu. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo Seja certo. bem-vindo ao Museu Carlos Nobre. Obrigado. Que é como eu costumo começar com os visitantes que vêm até aqui. Sim. E normalmente a gente faz a recepção conhecendo mesmo quem são esses visitantes, de onde eles vêm, para que a visita aconteça mesmo de forma que a gente consiga construir uma troca, né? Para que seja uma via de mão dupla e não só eu aqui falando, né? Sem parar com os visitantes. Eu sei que vocês recebem alguns grupos escolares aqui também, né? Que é bastante comum. Isso. Tem uma abordagem diferente quando é grupo escolar com criança, não sei se depende da idade, tu muda o processo? Sim, exatamente. A gente recebe muitos grupos escolares e sim, é bem diferente. A abordagem, o receptivo muda bastante de acordo com a faixa etária e se os grupos escolares são aqui de Guaíba ou são de fora da cidade. Então, assim, a abordagem muda bastante para que a gente consiga efetivamente fazer uma troca, né? A gente consiga comunicar efetivamente Até o para eles conteúdo. fazerem perguntas, né? Atiçar a Exato. curiosidade deles. Exato. Então, normalmente a gente começa fazendo perguntas mesmo para entender Sim. o que as pessoas entendem por museu e quais as expectativas que elas têm quando elas entram aqui. Bom, eu fiquei curioso então para conhecer o Museu Carlos Nobre. Vamos lá? Bora lá. Esta sala se chama o Prédio Enquanto Prefeitura e ela contém elementos que remontam à história de emancipação de Nossa Senhora do Livramento das Pedras Brancas, que viria a se chamar Guaíba. Este prédio foi sede da Prefeitura Municipal da cidade até o final da década de 1980. Marina, então nós estamos aqui na exposição Memória e História através da fotografia. Eu gostaria de saber de ti como surgiu a ideia dessa exposição, o processo de montagem dela, né? Bom, essa exposição foi montada originalmente no ano de 2018, em agosto de 2018. No dia 17 de agosto, nós comemoramos o Dia Internacional do Patrimônio Cultural. E aqui em Guaíba, a gente já faz alguns anos trabalha essa temática no mês de agosto, acompanhando inclusive o calendário do Estado. Em 2018 nós fizemos algumas atividades relacionadas à questão da fotografia, a construção da memória. Essa exposição também serviu para homenagear um grupo das redes sociais, o grupo do Facebook, que é a História de Guaíba, o nome do grupo, organizado pelo Márcio Crestani. E esse grupo ele funciona da seguinte forma, né? Eles divulgam várias fotografias de Guaíba, né? Fotografias históricas de Guaíba. Algumas dessas fotografias são de acervo aqui do museu. O Márcio esteve aqui algumas vezes, nós cedemos as fotografias digitais, né? Para que ele usasse, para que ele divulgasse elas nas redes sociais, conseguindo um alcance que nós inclusive não tínhamos, né? Não temos, né? Enfim. Então nós quisemos homenageá-lo, né? Homenagear essa iniciativa. Porque é um grupo que faz muito sucesso, né, nas redes sociais aqui na cidade. Então a gente
selecionou algumas fotografias que tinham mais engajamento do pessoal. Ele nos ajudou na seleção, né, na curadoria dessas imagens. Boa parte das imagens que nós vemos aqui são do acervo do museu, outras não, outras são da comunidade que envia para ele e ele replica, né, ele reposta. Então, e assim foi. Então aqui algumas a gente manteve as legendas que as pessoas colocaram, né, que enviaram para ele publicar no grupo do Facebook. E aí a gente fez também uma seleção, assim, dessas que tinham maior engajamento e algumas fotografias que eram interessantes, assim, para contar a história de Guaíba, né? E é muito interessante essa exposição porque ela é bem ilustrativa, tanto para quem vem de fora quanto para os moradores de Guaíba. Então é muito interessante como que quem é daqui se identifica de uma forma, né? Consegue identificar algumas fotografias e quem é de fora se identifica com outras fotografias. E Guaíba tem também, né, em termos de natureza, tem várias paisagens, né, dignas de foto mesmo, né? Exato. De enquadrar. Então a gente tem esse privilégio também, né? É verdade. Tu comentou que essa relação desse acervo do museu, a partir de uma iniciativa do Márcio, de unir redes sociais, que conseguiu até um alcance maior do que vocês tinham nas redes sociais do próprio museu. Como é essa importância, como é que tu vê essa iniciativa de levar para as redes sociais as imagens históricas? Teve uma boa recepção? Qual é a importância, né, dos museus também se aliarem esses grupos de redes sociais a essa nova era, digamos assim? Olha, a iniciativa do Márcio foi bastante importante. Eu já mencionei, né, que nós temos uma equipe muito diminuta, então nós não tem... Falta uma força de trabalho, que nós não damos né? conta às vezes, exatamente. Então, obviamente, o ideal seria que nós conseguíssemos disponibilizar o nosso acervo digitalmente. Tem tantos museus, né? Só te interrompendo um pouquinho, tem até visitas online para fazer um tour, né? Exato. Então, como a gente ainda não consegue disponibilizar, né, o acervo, seja o acervo fotográfico ou as imagens, né, do acervo dos objetos, então essa iniciativa é muito importante e ela é ótima para democratizar mesmo o acesso, sabe? Porque além dos guaibenses que moram aqui, nós temos guaibenses que saíram daqui, enfim, é uma forma de levar mais longe também, né? Ainda que o acesso aqui seja gratuito, né? A gente não cobra ingresso, mas de todo modo a gente consegue ir mais longe através das redes sociais. Marina, então, depois da visita da nossa equipe aqui no Museu Carlos Nobre, me surgiu uma dúvida. Se alguém tiver algum acervo em casa, é possível fazer essa doação para o museu? E se sim, como é que é o processo para fazer essa doação? Eduardo, muito obrigada pela tua pergunta. É possível sim fazer a doação e a gente pede para que o primeiro passo, na verdade, é entrar em contato conosco. Ou por contato telefônico, ou por e-mail, ou através das redes sociais, eventualmente, é possível que se envie uma mensagem por ali. E que o doador nos informe qual é o objeto ou conjunto de objetos que ele quer doar aqui para a instituição. Logo em seguida, né, caso ele seja aceito na instituição, ele ganha a gente faz uma entrevista com o doador para que a gente entenda a história desse objeto. E aí então ele passa a fazer parte do acervo do museu, né? O primeiro passo ele vai ganhar um número de acervo, né? Aqui vai passar por processo de conservação preventiva, higienização, enfim, catalogação, e vai fazer parte do nosso acervo, que ele poderá ser exposto ao público ou não. Nos casos em que não é aceito, por que alguns objetos nós não aceitamos? Porque alguns objetos não condizem com a missão da nossa instituição. Sim. Então não faz sentido que nós tenhamos esses objetos aqui no museu, né? Independente do museu, cada museu pode ter a sua linha também, né? Exatamente, cada museu tem a sua missão institucional e todos eles, missão institucional e política de acervo, para que os objetos que estão no acervo de cada instituição museológica faça sentido
para que se conte uma história, seja ela uma história mesmo, ou no caso dos museus de arte, nos casos dos museus de arqueologia, paleontologia, de ciência, ciência natural, enfim. Cada museu, cada instituição tem uma missão e uma política de acervo, e as doações seguem essa missão e essa política de acervo. Marina, durante a nossa visita eu pude perceber, né, que é um prédio histórico, né? Já foi inclusive a prefeitura da cidade aqui nesse prédio. Aí me ocorreu, enfim, uma manutenção, é complexo esse sistema de manter, né, o museu. Quais são as maiores dificuldades que vocês têm em relação a isso? Em relação à organização do museu, manter ele? Bom, o museu ele é um museu municipal, então ele é mantido pela Prefeitura Municipal de Guaíba. Mas como tu disseste, nós temos de fato muitas questões, porque ele é um prédio antigo, ele tem mais de 100 anos, né? Ele foi construído no início do século XX, 1908. Então, sim, nós temos várias questões de infraestrutura, né, que precisam ser sanadas. A manutenção é mais complexa, né? A manutenção é bastante mais complexa, porque nós temos, ainda aqui nesse prédio, nós temos uma conjunção de arquiteturas, né? Então, a primeira parte do museu foi construída no início do século XIX, em 1908, e ao longo da sua existência, muito em função da prefeitura, né, para acomodar todas as necessidades da prefeitura, foram construídos anexos ao longo da história, né, do museu. Então, na década de 50, 60 foram sendo construídos anexos. Então, nós temos peculiaridades muito diferentes, assim, para dar conta, né, da infraestrutura, né, do museu. Marina, o que eu percebo, enfim, lendo, é que muitas vezes existe uma certa resistência, né, da população visitar o museu. Talvez seja uma questão cultural. Eu até queria saber a tua opinião em relação a isso. E quais ações, assim, que, na tua opinião, alguma coisa que tu já fez, que pode ajudar a comunidade a se integrar mais no museu, né? Se sentir que pertence a ela e pertence mesmo, né? É da comunidade. Que ações a gente pode fazer para aproximar a comunidade nos museus em geral, né? Olha, Eduardo, ótima a tua pergunta, porque sim, tu tens razão. Os museus se construíram de forma elitista e por muitos anos contando uma história, no caso dos museus de história principalmente, talvez não só dos museus de história, mas contando uma história das elites, né? Então isso, e também em função da arquitetura, né? A maioria dos museus são em arquiteturas mais clássicas, mais imponentes, o que naturalmente pode afastar um pouco o público, ele pode não se sentir muito convidado a entrar nesses prédios com a arquitetura mais imponente. Uma sensação também de identificação, né? Porque eles não se sentem pertencentes, né? Representados, né? De alguma forma. Talvez. Exatamente. Então, de uns tempos para cá, não só o campo da museologia, mas a gente vem repensando mesmo de que forma nós vamos conversar melhor com o nosso público, de que forma nós vamos inserir o público dentro das instituições. Claro que isso é um percurso, né, um processo demorado, a gente não muda nada assim de um dia para o outro, até porque, como eu estava falando antes, né, os museus têm as suas missões, então as exposições e a forma de fazer, a forma de comunicar precisa seguir também a missão da instituição. Mas nós viemos assim de, sei lá, umas 2, 3 décadas talvez para cá, tentando mesmo construir formas, tentando com que os museus sejam mais inclusivos, de fato, para que os visitantes se vejam dentro do museu. Para que não seja, como eu estava falando lá no início, uma conversa só de mim para o visitante, por exemplo, ou que não seja uma visita guiada, e sim que a gente faça uma mediação entre o visitante e a instituição. A troca, né? Exatamente, que a gente preveja um espaço de troca. Às vezes a gente não consegue fazer isso, porque é bastante complexo, né? É muito mais bonito na teoria que a prática não é tão simples. E cada região, né, tem a questão do museu, cada região tem as suas particularidades, né? Exato. Da cultura da cidade em si, né? Exato. Eu entendo que cada museu vai ter os seus desafios, né, também. Exato, com certeza. E aqui, no caso do Museu Carlos Nobre, também, desde que eu vim trabalhar aqui, que faz quase 7 anos, nós viemos justamente pensando em formas de recontar, de que formas nós vamos usar a exposição de longa duração para contar a história de Guaíba, né? Uma vez que esse é um museu da história de Guaíba. Então, essa exposição, por exemplo, nós partimos do que a gente considera o nosso principal acervo, que é o prédio,
e que, portanto, ele é o testemunho de várias fases da história de Guaíba. Da história do município, isso. Né? E agora a gente vem repensando essa exposição de longa duração, como é que a gente pode incluir mais ainda a população, entende? Hoje em dia a gente está aqui atrás desse painel e a gente tem algumas fotos aqui, né? E é muito interessante porque a gente recebe vários visitantes e as pessoas se identificam aqui. Sim. Então, tem várias histórias que são muito legais, inclusive. Mas essa já é uma forma já da gente conseguir incluir os visitantes, ainda é uma forma mínima. Sim. Outra coisa que nesse ano no ano passado, né, em 2020, em função da pandemia, a gente também teve que se reinventar. E começou a usar um pouco mais as redes sociais, porque as redes sociais foram a nossa única forma de se comunicar, de mostrar, né, o acervo de alguma forma. Exatamente, da gente comunicar com o público e de fazer cumprir a nossa missão, né? Principalmente no que se refere a comunicar a história de Guaíba e o acervo, enfim. Então a gente tem buscado sim alternativas, que é como eu falei, né? Nem sempre elas são fáceis de alcançar. É um desafio bastante grande, né? E complexo. Mas claro, a questão de sempre, eu acho, manter esse diálogo com as escolas, né, que a gente já comentou aqui, é fundamental, né? É fundamental porque com as escolas nós temos, nós formamos público, né? No público infantil, mas não só com as escolas, né? Porque às vezes a gente subestima, não sei se é a palavra, mas talvez a gente subestime o papel do museu a um público escolar. Não que não seja importante, porque sim, o museu é importante, ele é um complemento importante na educação, na formação de cidadãos, enfim, de público, visitantes de museus e de outros segmentos culturais. Mas também para que os adultos se vejam, entende? Para que a gente consiga entender que o museu é um espaço de cultura, é um espaço de lazer. Como eu disse, não é uma tarefa fácil, é bastante complexo da gente fazer entender que o museu pode ser um passeio divertido de ser feito. Então a gente, enfim, vai buscando alternativas para isso. É um trabalho complexo, né, que nem tu comentou, é histórico, de muito tempo, né? Exato. Mas aos poucos vai se desconstruindo essa imagem. Exato. E vai aproximando as pessoas. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Marina, a gente já comentou um pouco que esse trabalho é complexo, de fazer essa desconstrução da imagem elitista do museu, para que a gente possa aproximar a sociedade, a comunidade em geral dos museus com mais facilidade. E também teve a questão da pandemia, né, que afastou muitas pessoas e muito a cultura em geral. Eu acho que teve que se reinventar, né, para não perder essa proximidade com o público. Pensando nisso, até num cenário pós-pandemia, né, que se tudo der, vamos conseguir em breve, se tudo der certo. Qual a tua expectativa assim, para o Museu Carlos Nobre? Como tu imagina alguma coisa que tu pensa que tu gostaria de fazer diferente ou fazer melhor, alguma possível inovação? Tua expectativa mesmo, assim, que a pandemia parar e a gente puder reabrir. O que seria diferente, na tua opinião? Assim? Que difícil. Pois é, 2020 foi um ano muito desafiador para todo mundo. Lógico que aqui a gente está conversando a partir do nosso ponto de vista, né, enquanto instituição museológica. Lógico que a gente sabe também que os trabalhadores da cultura sofreram muito, né, economicamente, mas aqui no nosso caso foi bem complexo porque o museu vive de gente, né, a gente trabalha para as pessoas. É a motivação. É a nossa motivação, é verdade, exatamente. Então foi difícil, nós precisamos, como eu mencionei, precisamos nos reinventar, precisamos pensar como é que nós vamos usar as redes sociais para fazer cumprir a nossa missão. Acho, modéstia à parte, que conseguimos cumprir bem esse papel, assim. Para 2021, assim, e sendo otimistas, eu espero que a gente consiga, não sei se no primeiro semestre, tomara que sim, reabrir ao público. Aí o principal desafio é como é que nós vamos conseguir dar conta das redes sociais e do museu. Né? Do museu físico, né? Porque nós ligação com as pessoas. Exato, porque nós temos uma equipe bem enxuta, né? Enfim, que está bem aquém do que a gente precisaria, inclusive. Esse é o principal. O outro é conseguir colocar em prática alguns, eu não sei se eu chamo de sonhos ou planos que a gente tem para cá, para esse espaço, para que ele consiga
cumprir mais assim essa missão e aquilo que nós estávamos falando de como é que nós vamos incluir mais o visitante dentro das exposições de longa duração. A gente tem um sonho muito grande de reformular a exposição, de contar um pouco mais a história de Guaíba, né? Enfim, tomara que a gente consiga mesmo chegar lá. Vai dar certo. Marina, eu te agradeço muito por esse momento, pela recepção da nossa equipe. Muito importante a gente conhecer, né, o museu da nossa cidade. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda não conhecem, não tiveram a oportunidade. E também eu acho que fica um convite aqui, né? Nossa equipe adorou essa visita e espero que você também que está assistindo possa vir conhecer, né, Marina? Com certeza. Eu que agradeço muito a presença de vocês aqui e assim que tudo se normalizar, né, fica o nosso convite. O museu fica na rua 7 de setembro, número 460, aqui em Guaíba. Voltem sempre. Muito obrigado.